E o lance da pirâmide aí? Temos Pô, muita loucura, imagens, né? e imagens. Tem imagem. Porque era uma teoria antiga, né? Que existiam estruturas assim Desde como... o Tesla, cara. Nikola Tesla tinha essa teoria. Porque a gente vê teoria do... Eu dei um print Cadê? na tela da apresentação pra galera ver que os próprios cientistas, aquele ali é o Corrado Malanga, os próprios cientistas estavam apresentando, tá? Porque senão o cara vai falar, não, isso aí foi a galera da internet que usou. Eu coloquei assim pra mostrar que são eles mesmos. Por que eu coloquei esse print específico? Porque meu amigo Sacani, que veio esse dia, aqui, ele falou, pô, o Daniel falou que... Não sei se foi aqui ou se foi aqui. Que ele falou, o Daniel falou que são 2 quilômetros, pô, são 2.000 pés. Só que só nessa parte ali, você vê que ele tá falando de 1.200 metros na legenda. Metros mesmo, 1.200 metros. 1,2 km. Sim. Metros. Entendeu? Então, e ele diz que vai mais, tá? Então, só pra mostrar pra galera. Eu assisti às 3h50 da apresentação deles pra 900 pessoas lá. Mas vamos lá. Tá na internet. Existem várias teorias desses Estruturas monumentos, subterrâneas. estruturas antigas. Cidades. Ou até da Ilha de Páscoa, né? Também. É Moai, né? Que tem uma parte pra baixo. Aquilo é sinistro, né? Tem teoria também do Stonehenge. E de todas essas... Os megálitos, né? Que eles chamam. E da pirâmide eu via sobre câmaras secretas ou passagens, alguma coisa. O que agora, como que foi essa história? Agora extrapolou. Satélite? Então, eles desenvolveram uma tecnologia chamada SAR, né? Abertura sintética, radar de abertura sintética. O que é isso? É como se fosse uma tomografia do planeta Terra com um satélite que fica a 600 km de altura. Eles já tinham feito um trabalho nesse sentido, só que o primeiro trabalho que eles publicaram foi um trabalho publicado numa revista muito conceituada, que é a revista Remote Sensing, que muita gente está falando, publicaram em 2022 um trabalho numa revista que não tem revisão de pares, né? O peer review. Tem sim, só você olhar no site da revista Remote Sensing, e a revista Remote Sensing é publicada por um grupo chamado MDPI, que é um grupo de publicação muito sério. Então, em 2022, eles apresentaram o primeiro estudo com um artigo acadêmico publicado na revista Remote Sensing, com revisão de pares, usando essa tecnologia SAR, que é radar de abertura sintética. O que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram enxergar dentro das pirâmides e eles descobriram novas câmaras dentro da pirâmide que não eram conhecidas. Então foi um trabalho que teve a sua relevância acadêmica e se comprovou verdadeiro. Nesse artigo, os caras fazem todos os cálculos e a explicação de como isso foi feito, é bem técnico, né? O cara que desenvolveu esse uso, essa adaptação desse tipo de radar foi um italiano chamado Filippo Biondi, né? E ele, nessa apresentação que eu dei os prints, ele passa 1h30 explicando a tecnologia. E aí os caras falam assim, poxa, mas esse radar, ele pega no máximo 30 metros de profundidade, né? O Rodrigo Silva, meu amigo também, explicou brilhantemente. Falou, esse tipo de radar só pega 30 metros. Como é que os caras estão falando de 1.200 metros? 2.000 metros? 60, quantos metros? É isso 30 mesmo? metros. Mais ou menos. Ou 30 pés, não sei, talvez. Aí o cara explica que eles estão usando uma nova tecnologia que o Felipe Biondi está tentando patentear, que eles potencializam a força do radar usando 2 radares ao mesmo tempo e somando o sinal de um com o sinal do outro. Ele usou até uma ilustração de um cara que pega uma bola e fica batendo num lago assim, aí faz aquelas ondinhas, né? Aí ele bate 2 bolas, aí cada bola faz uma série de ondas e quando elas se conectam, aumenta a força da onda. Então ele explicou, a gente consegue enxergar mais profundamente por causa dessa técnica nova que o professor Filippo Biondi usou, né? Então, o que eles descobriram ali ou fizeram? O Sacani mesmo falou, ele mostrou algumas imagens, né? Não sei se foi exatamente aqui no Inteligência ou outro lugar, mas ele mostrou a imagem e falou assim, o que você vê aqui? Aí, não vejo nada. Ele, então, também não. Provavelmente não tem nada. Você fala, você vai fazer outra sonografia do teu filho lá, você não vê nada também. Aí depende da especialidade de quem tá olhando, né? Então, assim, é muito interessante porque nessa apresentação, que foi agora dia 15 de março, o Filippo Biondi, o que eles fizeram? Para mostrar como é que mais ou menos funciona, eles pegaram estruturas assim, tipo uma represa famosa que tem lá na Itália.
E aí eles usaram essa tecnologia, só que eles já conhecem a planta, o que tem por baixo ali no subsolo. Então eles usaram essa tecnologia e depois compararam com a planta da represa. Sim. Aí ele falou, ó, pela planta tem uma bobina aqui e tal. Então o que ele fez? Ele pegou estruturas que são conhecidas e botou lado a lado a planta da usina, por exemplo, e o que o radar viu, e ele falou, ó, isso aqui é a bobina, isso aqui é esse corredor, isso aqui é essa escada. Então é muito legal que eles pegaram 10 estruturas que existem, usaram esse sistema e treinaram como ler as imagens do radar. Não apenas eles como seres humanos treinaram, mas eles treinaram uma inteligência artificial para fazer isso. Aí o cara fala, pô, mas a inteligência artificial inventa, né? Eu falo, calma. Essa semana, final de semana, sexta-feira, não me lembro, começou a circular uma entrevista do Bill Gates falando assim, ó, daqui a 10 anos a gente não vai ter mais médico nem professor. É tudo inteligência artificial. Ou seja, uma das primeiras coisas que a inteligência artificial está substituindo é leitura de imagem de radiografia. Né? Então, assim, quando a inteligência artificial interpreta, né, saiu notícia agora hoje, 100% de diagnóstico de câncer por imagem já são de inteligência artificial. Todo mundo acha legal. Claro. Aí quando a inteligência artificial interpretando a imagem do satélite, cara, não, isso aí é palhaçada. Ela trabalha com um banco de dados infinito. Isso aí é absurdo. Porque um médico ele tem uma experiência limitada, né? Tem, o banco de dados do... Exato. Lá ele vai conseguir... Ele estuda tudo que tem no planeta, né? E vai acumulando conhecimento. Então, dessa vez, ao contrário do trabalho de 2022, eles usaram uma inteligência artificial para ler a imagem e montar uma simulação. Quer dizer que é verdade? Não, pode não ter nada embaixo da pirâmide. Eu até tenho dificuldade em acreditar que isso aí existe, mas é lógico que a gente só vai saber se você escavar ali. Né? Enquanto isso, ninguém pode bater o martelo. Em tese, o que eles descobriram? Eles descobriram que existem, segundo a interpretação dessas imagens, tem algumas adaptações ali. Olene, não sei se você consegue botar numa outra que tem já um desenho mais... Aquelas estruturas embaixo? As estruturas, os tubos ali. Então, essa é olhando de cima, né? E lembrando que tá. Volta um pouquinho, Lene. Essa olhando de cima eu não tinha visto. De cima, Isso aí foi apresentado ali, né? Tá vendo o professor ali em cima, né? O Conrado Malanga, que era professor da Universidade de Pisa, eu não sei onde é que ele tá agora. Porque a galera apresenta assim, ó, esses caras são tudo ufólogo. Não, eles podem até ser ufólogo, meu irmão, mas isso a gente não vai usar a falácia ad hominem, né? Só porque ele é ufólogo, ele não fala a verdade. Ele pode dar um espetáculo de ufologia e acertar alguma coisa, né? Então isso é olhando de cima, o que a gente está vendo ali são 8 estruturas como se fossem colunas cilíndricas, ocas, né? E eles, isso é tudo a inteligência artificial interpretando as imagens. Lembrando que a pirâmide do meio, que é a pirâmide de Khafre, né? Então o projeto é projeto Khafre, SAR e tal. Ou Khafre, né? Khafre, não confundir com Kéfera, não é? Não é projeto Kéfera. Não tem, não. É diferente. Então, eles viram que tinham umas linhas espirais, assim, circulando essas colunas. E aí, eu não vi nessa apresentação eles falando que isso ali era uma bobina. Eu só vi eles falando, pode ser umas escadas que estão descendo em espiral, como existem vários templos no mundo afora que tem isso. Até onde você foi lá na Itália? Na Itália não, foi em Portugal que você... Como é que é o nome daquele buraco lá buraco do Tatu? Que são 7 andares para baixo, né? Uma torre invertida. A torre invertida. Em Sintra. É circular assim que vai descendo? Circular. Então, os caras, eles pensaram, será que é isso? Essas colunas descem 2.000 pés, que seria 648 metros. Só que elas conectam em blocos gigantescos que estão mais abaixo, depois de 640 metros, que tem 80 metros por 80 metros. É um troço gigantesco. E aí eles pode passar, Lene, por gentileza, que aí vai dar para ver mais de lado. Então, ali, ó, tá vendo aqueles blocos ali? Então, se a pirâmide tá com linhas escuras, às vezes não dá para ver direito, né? Tá com uma pontinha amarela em cima. Aquilo ali dentro são as câmaras que eles encontraram, né? Que tá tipo umas casinhas dentro da pirâmide. E abaixo tem essas 8 colunas, né? Lembrando que isso tudo é uma interpretação que a inteligência artificial fez da imagem. Pode ser que isso tudo seja lorota aí, eu não sei. A gente vai ter que cavar isso aí e ir lá ver. Agora, abaixo daquelas colunas ali, tem essas estruturas quadradas, né? De 80 metros por 80 metros, que é um troço gigantesco, né? E aí eles falam, ó, isso aqui a gente precisa averiguar, é tudo muito especulativo ainda, a gente não sabe.
É muito legal você ver na apresentação que os caras não são dogmáticos, ó, acabou agora a história, até tem que reescrever tudo. E não falaram isso, falaram, ó, um projeto preliminar. Só que aí, mais pro final da apresentação, e essa é a apresentação são 3 caras, né? O primeiro que apresentou foi o Armando May, que aí o Sacani deu uma zoada nele e falou, o cara é egiptólogo autodidata, pô. Ah, é? Mas é formado pela Universidade de Pisa, né? E estuda isso há 30 anos. Não é porque o cara, pô, até onde eu sei, Graham Hancock, que é um dos maiores especialistas, também não tem diploma de egiptologia. Então, acho que o cara ser autodidata não desmerece tanto. Então, primeiro teve uma apresentação de 1 hora do Armando May, que é o egiptólogo autodidata. Depois teve o Filippo Biondi, ficou mais 1 hora falando sobre como é que funciona o radar. Esse cara, ele foi professor de uma universidade em Glasgow, na Escócia. Hoje eu não sei onde é que ele está. No artigo de 2022 ele estava como professor dessa universidade Strathclyde, um negócio Strathclyde em Glasgow. E aí depois veio esse terceiro, que é o professor Corrado Malanga, que é especialista em química. Aí o Sacani zoou também. Pô, o cara é especializado em química, não tem nada a ver. Pô, com o negócio de satélite, tá dando pitaco em coisa que não tem nada a ver com ele, né? Mas assim, a apresentação desse cara ficou muito longa. E eu falei, meu irmão, esse cara tá guardando o filé pro final. Aí no final, Lene, se eu pedir pra você passar a imagem, pode passar. Não é essa não, acho que é a outra. Só tinha essas. Não, acho que tem... Isso, essa aí. Essa aí que o negócio ficou estranho. Por quê? Em cima daquelas 4 setinhas brancas, segundo ele disse, tá? Talvez seja tudo lorota. Em cima dessas linhas brancas é onde estão aquelas colunas. Ah, tá. Entendeu? E ele tá mostrando que tem mais estruturas abaixo da coluna. E essas manchinhas que parecem meio azul claro ou verde, se você aproximar e der um zoom, você vai ver que tem umas manchinhas vermelhas. Ele está defendendo a ideia que são estruturas artificiais também. Então, o que ele fala no final da apresentação, o professor Corrado Malanga, que é meio doidão, mexe com o negócio de consciência, hipnose, ufologia. Isso queima o filme do cara, mas... né? Assim, não, sem querer desmerecer meus amigos ufólogos, né? Que eu me considero um ufólogo meio somebody love também, né? Então, sem querer desmerecer a minha galera, né? Mas, assim, a academia já... Não, o ufólogo aí perdeu a credibilidade, né? Como é que um cara que se acha sério vai falar de ufologia? Só para dar um exemplo, para defender até meus amigos ufólogos, né? Um dos maiores professores de genética e biologia do planeta Terra se chama Gary Nolan e ele é professor da Universidade de Stanford. E ele é um cara que defende que existem alienígenas no mundo e convivendo na Terra com os seres humanos. Porra. E ele dizem que ele trabalha para CIA, inclusive, o Tucker Carlson que falou isso, que ele trabalha para CIA ajudando a desvendar casos em que funcionários do Exército avistaram OVNIs, ficaram com a saúde prejudicada e tiveram que deixar de trabalhar, mas não receberam aposentadoria, porque não conseguiram comprovar o que aconteceu com eles. Entendeu? Qual foi o seu acidente de trabalho? Pô, um OVNI desceu na minha cabeça. Não, aí não. Inventa outra. Então, esse cara da Universidade de Stanford, que é a universidade lá de São Francisco, no Vale do Silício, do lado ali do Vale do Silício, trabalha junto com a CIA, estudando casos de militares que teriam sido prejudicados por encontros alienígenas. Então, assim, Gary Nolan, e tem um outro professor de Harvard também, que eu esqueci o nome dele, são professores de algumas das universidades mais renomadas e falam sobre alienígena. Eu acho que não desmerece tanto. Essa imagem, então, ela é a mais contundente, porque eles vão dizer que, se você olhar o início das setinhas brancas, começa mais ou menos no meio da metade da imagem, né? Então, se você tem 648 para cima, ele tá falando, tem pelo menos mais 600 para baixo, que eu fiz questão de dar o print na legenda também. Porque você vê que tá ali 648, mas há mais 600, que aí vai somar 1.248 ou 1.300, podendo chegar a 2.000 metros abaixo da base das pirâmides. E o que eles vão dizer que aí... são 3 pesquisadores, né? Corrado Malanga, Filippo Biondi e o Armando May. Mas a mulher que se auto-intitulou assessora de imprensa do projeto, que é a Nicole Tico, ela fez uma apresentação do projeto que aí foi pro esoterismo total. Porque ela chegou e falou, nós descobrimos os salões de Amenti. Falei, pô, aí você tá salões de Amenti? A mente, né? Sim.
que são os salões de Amente? Só pra galera ter ideia, na Bíblia egípcia, copta, a palavra Amente é traduzida como inferno. Porque a mente na mitologia egípcia é o mundo dos mortos. É tipo o Hades. É o Hades só que dos egípcios. Então a mulher me vem, pô, aí estragou o lado científico do projeto. Foi, encontramos os salões de mente porque nós nos inspiramos nos mitos de Zep-Tep, que são os mitos das origens do Egito. Então, assim, aí entra aqueles filmes assim, tipo A Múmia, né? Sim. Que o cara fala, pô, meu irmão, deve ter uns bichos presos aí embaixo. Não cabe essa parada, não. Se tu cavar isso vai liberar os destruidores do planeta, né? Então aí começa a piração, né? Começa os caras, pô, vai sair do poço do abismo aí o demônio que tava preso desde a época do dilúvio e tal. Então eles querem dizer que eles encontraram essas colunas, que eles não sabem o que é, que poderia ser uma base de sustentação da pirâmide. Eles não falam sobre bobinas eletromagnéticas, que a galera que... Eu não vi os 3 pesquisadores falando isso. A apresentadora lá, Nicole Tico, eu não sei que ela mandou esse negócio de salões de mente. Mas eles falaram, abaixo dessas colunas, nós encontramos mais 600 metros de outras estruturas que parecem ser estruturas fabricadas pelo homem ou artificiais. Agora, qual é o problema? Se esse troço aí é verdade, eu acho a probabilidade disso ser verdade pequena. Vai ter que cavar para ver. Mas se isso for verdade, acabou com tudo que a gente sabe da história. Porque, pô, como é que os caras conseguiram fazer uma parada tão monstruosa, profunda assim? Não, aí tem outra... Aí vai ter outra... Vai ter influência de outro aí acabou tudo. Foi com a história do Egito, o mundo antigo. Os caras eram mais envolvidos que a gente. Pô. Como é que a gente interpreta isso? Então, eu acho que também existe uma síndrome do pânico dos cientistas tradicionais disso ser comprovado e o cara falar, meu irmão, vamos ter que reescrever tudo. Vamos ter que refazer tudo. Muita gente vai perder o emprego ou ter que voltar para a faculdade para estudar, se isso for verdade. Porque vai ser a prova de que realmente havia maneiras técnicas de engenharia e construção que a gente não faz a mínima ideia, né? Então, se você pega o templo de Baalbek, a gente já mostrou isso aqui, o templo de Baalbek mostra o que tem nas pirâmides também. Blocos de pedra do tamanho de um ônibus, pô. Que eles tinham que levar morro acima. Trouxeram 100 km de distância e ainda teve que subir o morro, porque o templo é no topo da montanha no Líbano, o templo de Baalbek. Aí você fala, cara, hoje a gente não tem um guindaste que consiga carregar um bloco desse. Pois é. Como é que os caras não só carregaram o morro acima e ainda montaram um em cima do outro perfeito? Então a existência das pirâmides já desafia o conhecimento atual. Se você ainda tem tudo isso para baixo, aí acabou, meu irmão. Você vai ter que achar uma outra resposta para isso. Porque isso é completamente surreal. Os caras tinham bastante tempo, tinha muito escravo e tal. Mas aí, como é que você fazer umas estruturas artificiais ou uma cidade subterrânea a 1.200 metros de profundidade? Eu não consigo achar uma explicação de como isso seria possível com a tecnologia dessa época. Mas tem muita coisa estranha, né? O alinhamento, tudo. A velocidade da luz, não sei o que você calcula e dá a velocidade da luz. Você vai dividindo lá pelo π, né, que é 3,16, ser certinho, a circunferência da Terra, tá alinhada com norte-sul, leste-oeste, magnético. Tem um alinhamento na teoria do alinhamento, que é a teoria da equivalência, que é a equivalência da posição das pirâmides com a posição de 15 mil anos atrás da constelação de Órion, perfeito. Então, assim, é um negócio que desafia o conhecimento humano. E eu acho que tem muita resistência pelo fato dos caras mexerem com ufologia, o que eu concordo, né? Queima um pouco o filme na ótica de um cientista. Para mim não tem tanto problema, mas eu acho que isso aí precisa ser averiguado. Só que a pergunta que fica é, alguém acha que o governo egípcio vai permitir os caras cavarem embaixo da pirâmide? Eles não vão permitir, pô, a gente nunca vai saber isso aí. Eles vão falar, isso aí era um bando de maluco e tal, e esquece. Entendeu? Então. Esquece, isso aí é delírio, esses caras são doidos e tal. Mas a gente sabe que existem várias pesquisas que começam a ir para uma linha que não bate com a história consolidada, com a ciência conhecida, que os caras podam, né? Então, o que eu percebo do primeiro trabalho dessa equipe de 2022 para esse, é que eles tiveram que se aliar com uma galera de ufologia para eles poderem angariar fundos, porque os fundos de pesquisa deles foram cortados quando eles começaram a ir para essa ideia de que existem cidades subterrâneas embaixo da pirâmide. Então aí eles falam, pô, tu tem um público legal aí, negócio de esses caras gostam de alienígena, pô, traz essa galera para ajudar a divulgar o projeto.